Então, muito boa tarde para todos os presentes aqui hoje, sala lotada. Antes de começar, preciso te dar um aviso. Nos próximos talks, eu quero todo mundo empenhado em chamar todo mundo assim. Hoje a Will está aqui especial, vamos fazer mudança, vamos começar a envolver esse povo no talks. Quero todas as salas lotadas assim. Apresentando um pouquinho da Willy, acho que a maioria que já conhece, ela é uma das nossas pessoas raras, ela vai se apresentar mais ao fundo aí durante conversa nossa que a gente vai ter aqui hoje. A gente vai conversar sobre transformação digital e agilidade. Willy, deixa a palavra com você. Mais um combinadinho, pessoal. Geralmente a gente pede para as perguntas serem no final. Hoje eu combinei com a Willy que vai ser um pouco diferente. A gente vai ter momentos aqui onde a Willy vai precisar da nossa participação, todo mundo envolvido. Quem tiver acesso aos microfones, liguem, falem. Se não tiver acesso, não estiver podendo falar, manda no chat que eu vou fazer essa interpretação aí, vou lendo para vocês. Então, eu vou ficar sempre de olhar o chat. E o Willy, agora é com você. Beleza, muito obrigada. Bom, pessoal, a pauta de hoje aí é transformação digital e agilidade, né? Então, eu queria começar aqui me apresentando, né? Muito prazer, sejam bem-vindos a mais um Harold Talks. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Williana, mas podem me chamar de Willy. Eu trabalho com projetos ágeis há aproximadamente 5 anos. Desses 5 anos, eu estou atuando aqui na Haro como líder de projetos há mais de 2, e eu tenho transitado entre as atribuições aí de Scrum Master e Product Owner. Eu já participei de alguns projetos aqui dentro, como do BMG, da BBCE, e atualmente eu estou num projeto da Topaz. Eu já ministrei um outro Harold Talks anteriormente, tá? Sobre o Framework Scrum, né? Que também tem a ver com agilidade. Para quem tiver interesse em assistir, está disponível no canal da Harold Labs no YouTube, tá aqui embaixo da apresentação. Eu coloquei a carinha do canal aí, para a gente conhecer. E hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre essa questão da transformação digital, tá? Eu já vou começar aí me desculpando, porque a apresentação ficou um pouquinho longa, tá? Isso pode afetar um pouquinho o tempo disponibilizado aí para perguntas, tá? Então vai depender muito aí do andamento, né? E dessa forma, no final, eu vou deixar os meus contatos e eu peço que vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas que não forem possíveis a gente responder aqui durante a agenda, tá? Beleza? Então vamos começar. Pessoal, o mundo ele está em constante mudança, né? E as empresas elas buscam acompanhar essas mudanças para não ficar para trás, tá? E as mudanças tecnológicas, né, acabam forçando a transformação digital nas empresas. Tá certo, mas o que é transformação digital, né? Eu trouxe aqui, para a gente começar o assunto, né, um vídeo sobre a quarta revolução industrial, tá? Para a gente poder começar a entender esse conceito, né? Só que o vídeo ele é um pouquinho longo, tá? Só que ele é muito interessante e é muito importante para a gente conseguir entender o conceito de transformação digital. Então, eu peço aí que vocês assistam, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Eu vou passar aqui o vídeo e eu vou mutar o meu microfone para não atrapalhar, tá bom? A experiência de vocês. Tá sem áudio aqui para mim. Willy, a gente não está escutando. Pessoal, só um minutinho. Todo mundo está conseguindo ouvir o áudio? Não. Para mim tá sem áudio. Não. Willy, se você parar o compartilhamento e compartilhar de novo, eu acho que aparece uma opção compartilhar áudio. Vê se aparece para você. Eu acho que a Willy travou. Não sei se fui eu que travei para vocês ou é a Willy mesmo. Acho que ela travou. Eu acho que travou mesmo. E ela falou que ia desligar o WhatsApp. Deixa eu ver se ela... Tô mandando mensagem para ela aqui. Ela não recebeu a mensagem também não, gente. Para a gravação aí, por enquanto, até ela voltar. Boa lembrança. Pronto.
Vocês ouviram até a Equiparte. Eu nem sei a Equiparte que eu caí aqui. No comecinho do vídeo, Agora mas que você estava deu sem play no som. Comecinho do vídeo. vídeo? Tá, beleza. Então eu vou passar aqui. E daí, se vocês não estiverem ouvindo, já me dá um toque, tá? Vou começar aqui então, gente. De tempos em tempos, grandes transformações tecnológicas mudam a humanidade, trazendo novos modos de viver, trabalhar, se relacionar e também moldando a forma como a economia e o comércio funcionam. A primeira revolução industrial, ocorrida no século XVIII na Inglaterra, foi a primeira dessas grandes transformações. Invenções como ferrovias e máquinas a vapor transformaram o mundo. Indústrias passaram a emergir, produções ficaram muito mais eficientes e pela primeira vez na história, os países que dominavam o mundo passaram a ser aqueles que tinham as melhores e mais modernas fábricas. A segunda revolução industrial, ocorrida no século XIX, foi marcada também por grandes inovações, como a eletricidade, telefone, o surgimento das indústrias do aço e petróleo, motor elétrico e a combustão, que possibilitou o surgimento dos primeiros carros. A terceira revolução industrial, também chamada de Revolução Digital, iniciada em 1960, protagonizou a invenção dos semicondutores, computadores e principalmente da internet. Nesse momento, estamos no início de uma quarta revolução industrial. It's a major transformation force of the world at the present time. E vai mudar desde como a economia mundial, indústria e instituições funcionam até o nosso dia a dia. Mas o que é a quarta revolução industrial e por que ela está alterando radicalmente a economia global? É isso que vamos ver nesse vídeo. Os novos avanços e tecnologias que estão surgindo com a quarta revolução industrial são diferentes de tudo. Pela primeira vez, mudanças nos meios digitais, físicos e biológicos estão se interconectando e mudando a forma como vivemos. Veículos autônomos, incluindo drones, aviões e carros, como os da Tesla, estão revolucionando o modo como a locomoção acontece. A impressão 3D tornou muito mais eficiente e extremamente barata a fabricação de diversos materiais. Até mesmo casas e órgãos já estão começando a ser impressos de forma 3D. Inovações na robótica estão tornando os robôs cada vez mais adaptativos e inteligentes. Eles já realizam tarefas que abrangem desde a agricultura até a área médica. Seu rápido progresso vai tornar a cooperação entre humanos e máquinas uma realidade cotidiana. Invenções como computação quântica, energia renovável, nanotecnologia e sequenciamento genético também estão mudando suas respectivas áreas para sempre, possibilitando grandes saltos tecnológicos. A disponibilidade de grandes bancos de dados, a explosão do poder de computação e o crescimento da indústria de capital de risco para financiar projetos tecnológicos inovadores permitiu o rápido desenvolvimento de novas aplicações em áreas onde os humanos tinham uma vantagem: fazer previsões e tomar decisões, com o desenvolvimento da inteligência artificial, que está mudando o mercado de trabalho. O supercomputador Watson da IBM já consegue recomendar em apenas alguns minutos tratamentos personalizados para pacientes com câncer, comparando históricos de doenças e dados genéticos do paciente. A inteligência artificial também está reduzindo os custos com operações de logística e tornando mais eficientes sistemas de inteligência como a voz da Alexia da Amazon. As mudanças digitais já transformaram a forma de se fazer negócios. Por exemplo, a Uber é a maior empresa de táxi do mundo, mas não possui nenhum veículo. A Amazon e a Alibaba, as empresas varejistas mais valiosas, mas não têm nenhum estoque. E o Airbnb, a maior companhia de hotéis do mundo, mas não possui nenhum imóvel. As vantagens econômicas do modelo digital são enormes e geram negócios com custos drasticamente menores. Mas a maior mudança que a quarta revolução industrial está proporcionando é a chamada Indústria 4.0. Inteligência artificial, robótica e Big Data estão revolucionando a organização das cadeias de produção, possibilitando as fábricas inteligentes, totalmente autônomas pela primeira vez.
criando sistemas de produção na qual o meio físico e digital se interconectam e cooperam entre si, levando a um grande aumento de eficiência e produtividade industrial. No entanto, mudando muitos aspectos que moldam o funcionamento do atual sistema econômico. Historicamente, os países emergentes tinham vantagens econômicas devido à sua mão de obra barata, que atraía a instalação de fábricas de empresas estrangeiras que buscavam reduzir custos. Com isso, esses países aprendiam o processo de fabricação industrial realizado pelas empresas de países desenvolvidos, adaptavam esse conhecimento para produzir seus próprios produtos e os melhoravam à medida que os salários da população aumentavam e fábricas mais modernas se instalavam. Diversos países cresceram com esse processo. A China foi um deles, sendo inclusive chamada por muito tempo de Fábrica do Mundo. Por isso, os chineses conseguiram crescer em ritmo exponencial, assim como outros países asiáticos, como Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, possibilitando a saída de milhares de pessoas da pobreza. Entretanto, agora com a indústria 4.0, a inserção massiva de robôs e inteligência artificial vai modificar as vagas de empregos demandadas às fábricas. Profissionais muito qualificados, como programadores ou especialistas em tecnologias, preencherão essas vagas. Isso vai corroer a vantagem que países pobres tinham em relação à sua mão de obra, uma vez que as novas fábricas não necessitarão mais dos trabalhadores dos países emergentes. Quem vai ficar com os empregos da indústria serão profissionais de alta qualificação de países ricos. Esse cenário, causado pela quarta revolução industrial, vai levar a um deslocamento da produção de países pobres para países desenvolvidos, mudando totalmente as cadeias de produção e acarretando em uma perda de empregos para países emergentes. As instituições terão que reinventar seus modelos de crescimento para superarem esse novo paradigma econômico. Casos de sucesso como os experimentados pelos tigres asiáticos podem não existir mais. Outro problema é que a indústria 4.0 vai acentuar a concentração de mercado, porque as empresas inseridas no mercado digital detêm alta lucratividade com seus modelos de negócio com baixo custo e grande escala. Dessa forma, poucas companhias que têm amplo acesso a financiamento ficarão muito à frente no desenvolvimento da inteligência artificial e usarão o capital gerado para comprar empresas concorrentes e aumentar sua participação de mercado. Por exemplo, as operações do Google são tão lucrativas que atualmente a empresa tem 168 bilhões de dólares em caixa parado. E em 2014, o Google usou parte desse dinheiro para comprar uma das mais promissoras empresas de inteligência artificial, a DeepMind, que impulsionou o desenvolvimento de novos softwares nesse segmento. Como podemos ver, o número de aquisições de empresas no mercado de inteligência artificial cresce a cada ano, e a maioria das compras é realizada por empresas já grandes, como Google, Apple e Amazon. Esse modelo vai gerar um mercado onde os vencedores levam tudo, pois a companhia com maior participação de mercado obtém mais dados. Esses dados são muito importantes e vão desde os hábitos até as preferências de consumo dos clientes. E à medida que a empresa ganha novos clientes, mais dados são implementados para aprimorar a inteligência artificial. As novas informações são adicionadas ao sistema e a máquina melhora em um ciclo constante. No século XXI, dados são o novo petróleo. Nesse sentido, a velocidade que a inteligência artificial de uma empresa vencedora evolui leva uma distância cada vez maior em relação às outras empresas. Com isso, a entrada de novas companhias se torna cada vez mais difícil, portanto, concentrando o mercado em poucas vencedoras, limitando a quantidade de novos empregos sendo criados, reduzindo a concorrência e o ritmo de inovações. A tecnologia exerce dois efeitos sobre o emprego. Primeiro, existe a destruição de vagas de trabalho à medida que as novas tecnologias substituem a mão de obra antiga. Em segundo lugar, a demanda por novos bens e serviços aumenta e leva à criação de novos negócios e até mesmo indústrias inteiras. O ecossistema dos aplicativos de celular criados pela Apple é um exemplo disso.
tendo somente começado em 2008, quando Steve Jobs deixou desenvolvedores criarem aplicativos para o iPhone. Em 2018, a receita gerada pelos apps atingiu 100 bilhões de dólares, ultrapassando a indústria cinematográfica, que existe há mais de um século, e criando uma quantidade enorme de novos empregos. Atualmente estamos no meio de uma revolução tecnológica, mas o nível de desemprego de países como Japão e Coreia do Sul, que têm as maiores taxas de adoção de robôs, inteligência artificial e internet, são as menores do mundo. As novas tecnologias substituem profissões de baixa qualificação, mas criam outras profissões em novas áreas. O problema que muitos especialistas em tecnologia alertam é que o uso massivo e mais avançado da inteligência artificial no futuro pode aumentar a produtividade, especialmente automatizando trabalhadores de baixa qualificação, ao mesmo tempo em que reduz a demanda por profissionais de alta e média qualificação, ou seja, sem repor novos empregos. Além disso, outra grande mudança está ocorrendo no mercado de trabalho, causado por empresas digitais que estão transformando o empregado em um trabalhador independente, por exemplo, em motoristas autônomos do Uber e entregadores do iFood. Inclusive, foi criado um termo para descrever esse fenômeno, a uberização do trabalho. Nesse novo modelo, as empresas não precisam pagar impostos, salário mínimo ou benefícios sociais e os trabalhadores ganham horários mais flexíveis e liberdade. Mas por outro lado, está gerando empregos mais instáveis e uma mudança no mercado de trabalho. Nem mesmo a indústria financeira fica para trás quando o assunto é disrupção. Novos algoritmos de robo-advisory fornecem serviços de consultoria e ferramentas de portfólio por uma fração do antigo custo, 0,5% ao invés dos tradicionais 2%, ameaçando assim todo um segmento do setor financeiro atual. E ainda, inovações nas criptomoedas estão possibilitando novas aplicações financeiras sem intermédio de bancos, reduzindo os custos de transação e modificando a maneira como a indústria bancária funciona. No final, a capacidade de adaptação dos governos que determinará o sucesso das nações. Se eles abraçarem um mundo de mudanças tecnológicas, vantagens competitivas podem ser criadas. Por exemplo, no Japão, o Conselho de Princípios Sociais de Inteligência Artificial recomendou que a educação e alfabetização em inteligência artificial precisa ser amplamente fornecida desde a educação básica e também precisa ser ensinada para os trabalhadores atuais japoneses. Isso, caso seja adotado, vai criar vantagens significativas para os trabalhadores japoneses, que estarão muito bem adaptados às mudanças no mercado de trabalho. O futuro será daqueles países que se demonstrarem resilientes às mudanças. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei aí embaixo. Fala assim de basicamente tudo que a gente precisa saber para entender aí, né? Começar a entender a transformação digital, tá? Então aí a gente olha e fala, entendi, né? Então a transformação digital é digitalização e automatização de processos? Não, né? É mais que isso, tá? A gente tem aí 3 coisas envolvidas, né? A digitalização, a automatização, né, e otimização, e daí sim a transformação, né? Para entender melhor, né, eu vou dar um exemplo, tá? Um contrato que antes a gente tinha apenas a versão ali escrita, né? E toda a parte de ida e vinda ali assina, passa por uma pessoa que valida, e assim por diante, né? Tinha muitas pessoas envolvidas, né? Papel também físico, né? E tempo também, né? Toda essa parte de trocar ali, levar o contrato para o outro lado fisicamente, né? E com o surgimento da inovação tecnológica, esse processo ele foi digitalizado e automatizado, né? Uma vez que um robô também pode fazer a validação ali do contrato, né? Mas mesmo assim, isso ainda não é transformação digital, tá? Mas afinal, né? O que é então transformação digital? Né? Eu vou dar outro exemplo, tá? Um e-commerce. Antes, existiam apenas lojas físicas, né? E daí como que funciona, né? A gente entra na loja, olha, é atendido por um vendedor que ajuda a gente nessa compra. A gente finaliza a compra em um caixa físico, né? E o vendedor recebe ali uma comissão dessa venda,
né? Aí, com esse formato, o preço dos produtos ele tem que ser adaptado também, né, para essa realidade ali, para conseguir pagar todo o pessoal que dá suporte ali na loja. Né? Com a introdução dos e-commerces, né, o formato de compras ele mudou, né, acompanhado de outras mudanças, né? Então, mudança além de na forma de comprar, do atendimento, na forma de pagamento, nos valores dos objetos, né? Porque você não tem mais ali aquela pessoa envolvida em cada compra, né? Na emissão de nota também, que é automatizada. Então, muda tudo. A loja, ela foi digitalizada e automatizada, né? E isso ocasionou uma transformação digital, né? Mudando toda a forma de trabalho dessa loja, tá? Então, a transformação digital é algo que transforma a empresa como um todo, tá? Então, assim, apenas automatizar algum processo na empresa não significa que houve uma transformação digital. Você precisa, de fato, ter uma transformação no formato de trabalho, e isso envolve diversas áreas da empresa, tais como ali o RH, compras, né, e etc., atingindo essa empresa como um todo, tá? Então, a transformação digital, ela é o processo de substituir completamente as formas manuais, tradicionais e legadas de fazer negócios, tá? Pelas mais recentes alternativas digitais. Esse tipo de reinvenção toca todos os aspectos de um negócio, e não apenas a tecnologia. A gente também viu algo ali interessante no vídeo, né? A tecnologia, ela está forçando ali a transformação digital, né? Mas a verdadeira transformação digital, ela é feita por pessoas. Um aspecto interessante abordado ali, né, é que a substituição de pessoas por softwares e robôs, né, que vai ficando evidente com o passar do tempo, tá? Hoje, nós podemos ver ali os efeitos da modernização no mercado de trabalho. Pessoas com profissões tradicionais, como advogados, arquitetos e os engenheiros, que a gente estava até vendo bastante memes aí no Instagram sobre isso, né? Já encontra dificuldade aí para se inserir e crescer no mercado de trabalho, porque tal como a gente viu ali, essas profissões vêm sendo substituídas por inteligência artificial com o passar do tempo, né? Ao passo que ali faltam profissionais de TI qualificados, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa ali formar pessoas que também têm habilidades como empatia e inovação para poder acompanhar, né, essas mudanças e fazê-las de fato acontecerem. Então, isso são diferenciais na hora de contratar. Essas pessoas que vão ter as grandes ideias e trabalhar em um pilar muito importante, que é a preocupação com as pessoas, né? Com o bem-estar emocional das pessoas, influencia diretamente na performance ali dela no trabalho, né? As pessoas felizes trabalham com maior dedicação e maior empenho. Mas aí, o que tem a ver a agilidade, né, com isso? Aí a gente entra no assunto do manifesto ágil, né? Mas o que é isso, manifesto ágil, né? Para entender melhor, a gente vai falar sobre os valores, tá? São indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais que seguir um plano, tá? E com isso a gente também vem com os princípios aí do Manifesto Ágil, tá? O primeiro aí é a geração de valor. Então, a nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega adiantada e contínua de software e valor. Então, a ideia, portanto, é colocar um produto em funcionamento nas mãos dos clientes o mais rápido possível. O segundo é a flexibilidade, que é aceitar as mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças para que o cliente possa tirar vantagens competitivas, né? No mundo ao nosso redor, a mudança ela é a única constante, né? Então, por isso, os princípios e valores ágeis defendem que deve haver uma resposta a essas mudanças em vez da gente avançar apesar delas. O terceiro aí é a frequência, tá? Entregar o software em funcionamento com frequência, seja na escala de semanas ou de meses, dando preferência aos períodos mais curtos. A filosofia ágil, ela favorece a quebra do desenvolvimento do produto em componentes menores, tá? E o envio frequente desses componentes. Essa abordagem ágil com
com ciclos de desenvolvimento de curto prazo, de porções menores do produto, ela resulta em menos tempo gasto com a elaboração e análise das grandes quantidades de documentação, né, que caracteriza o desenvolvimento do produto waterfall, né. O quarto é a união. Tanto pessoas relacionadas a negócios como os desenvolvedores devem trabalhar em conjunto diariamente durante todo o processo em curso do projeto. Então, a comunicação é um componente crítico do sucesso de qualquer projeto de equipe. E os princípios ágeis, eles exigem que ela aconteça diariamente, né? Isso se justifica porque o produto de sucesso, ele requer uma visão dos lados técnico e comercial de uma organização, né? O que só pode acontecer se essas duas equipes elas trabalharem juntas de forma consistente. Então, assim, a comunicação regular entre o cliente, né, os empresários ali, os desenvolvedores, ela ajuda a melhorar o alinhamento em toda a organização, tá? Desenvolvendo a confiança, né, e a transparência também. O quinto aí é a motivação, tá? Construir projetos em torno de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e o suporte necessário, confiando neles para fazer o trabalho. Então, uma parte essencial aí também da filosofia ágil é capacitar os indivíduos e as equipes, né, por meio da confiança e autonomia, né? Por isso que a equipe ágil, ela precisa, além de ser construída com cuidado, né, para incluir as pessoas e os conjuntos de habilidades ali adequados, né, necessários para realizar o trabalho, né, que as responsabilidades também sejam claramente definidas antes do começo do projeto, tá? O sexto é a comunicação, né? O método mais eficiente e eficaz aí de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é por meio da conversa face a face, né? Aí, atualmente, com tantas equipes de desenvolvimento distribuídas ou remotas, né, esse princípio recebe um pouquinho mais de crítica, né? Mas na raiz, né, uma comunicação eficaz com os desenvolvedores significa tirar as conversas ali do Slack, do e-mail, né, e tentar favorecer uma interação mais humana, tá? Mesmo que seja aí via videoconferência, né, nos tempos atuais nossos aí. O objetivo geral por trás desse princípio é incentivar as pessoas, né, os desenvolvedores do produto a se comunicar verdadeiramente e em tempo real sobre o produto, os requisitos e a estratégia de alto nível que orienta também essas coisas, tá? O 7 é funcionalidade, tá? Software funcionando é a medida primária de progresso, né? A gente está no negócio de construção de software e é aí que o nosso tempo deve ser gasto. Então, nesse sentido, uma documentação perfeita e detalhada aí fica em segundo plano, né, em relação ao software em funcionamento. Então, essa mentalidade, ela empurra os produtos ao mercado rapidamente, né, em vez de deixar a documentação ou uma mentalidade de que não é feita até que seja perfeita, se tornar um gargalo. Afinal, aí a medida final para o sucesso é um produto que os clientes adoram, né? A sustentabilidade é o oitavo, tá? Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Então, manter um cronograma ali de liberação rápido e exigente pode sobrecarregar a equipe, né? Especialmente se as expectativas forem muito altas. Por isso, né, que os princípios ágeis aí incentivam a gente a ter essa consciência e estabelecer expectativas aí mais claras, mais realistas junto aos clientes, né? A ideia aí é manter o moral elevado e melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e trabalho, para evitar o desgaste e também a rotatividade dos membros das equipes multifuncionais, que são os squads, né, que a gente chama. O nono é a revisão. Contínua atenção, excelência técnica e bom design aumenta a agilidade, né? Embora a filosofia ágil incentive os ciclos mais curtos e lançamentos frequentes, né, ela também enfatiza a importância de se manter a organização para que a gente não tenha problemas futuros, tá? O 10º é a simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito, né? Sempre essa frase aí causa um pouco de estranheza, né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar da regra 80-20, né? Conceito de que você pode obter 80% dos resultados pretendidos com apenas 20% do trabalho.
Então, assim, os princípios ágeis, eles encorajam esse tipo de pensamento, fazer as coisas que podem ter mais impacto, né? Em um contexto aí de gerenciamento de produtos, isso significa ter um foco nítido nos objetivos organizacionais, né? E tomar algumas decisões cruciais de priorização, tá? Dessa forma, os princípios ágeis, eles desencorajam a construção meramente em prol da construção, tá? Entregar por entregar, né? Enfatizando a importância de ser aí estratégico e construir um propósito, tá? O 11 é organização, né? As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis. Então, nas metodologias tradicionais de desenvolvimento de software, né, você geralmente vê aí equipes em forma de pirâmide, né, nas quais você tem ali o gerenciamento que toma decisões importantes, né, para os colaboradores. E já aqui nos princípios ágeis, por outro lado, você sugere a formação das equipes auto-organizadas, né, que trabalha aí com o estilo de gerenciamento mais plano, né, em que as decisões são tomadas em grupo. Então, todo mundo ali participa das decisões, né? Tem a sua voz, né? E não por um gerente ali ou equipe de gerenciamento singular, tá? Assim, né, o conceito está vinculado ao valor ágil das equipes e interações sobre os processos e ferramentas, né? Sendo o objetivo capacitar as equipes a trabalharem juntas conforme o necessário. O 12º é a autoavaliação. Em intervalos regulares, o time reflete como ficar mais efetivo, então se ajustam e otimizam seu comportamento, é o conceito aí da inspeção, né? A gente chama de retrospectivas. Então, você está realmente vivendo aí de acordo com os princípios ágeis, não tem como defender as ideias de não podemos mudar porque sempre fizemos dessa maneira, né? Da mesma forma que a gente está sempre aprendendo com coisas novas, né, sobre os nossos clientes e mercados, nós também estamos sempre aprendendo com os processos utilizados para esses aprendizados. Então, o Agile, portanto, né, não se trata de seguir um processo que seja estritamente definido para cada sprint e release, né, mas sim de melhoria contínua, né? Então, a gente sempre aprende ali com o que se passou, né? E essa melhoria contínua também deve se estender aos processos das equipes, tá? Uma coisa muito legal também sobre o Manifesto Ágil é que ele pode ser aplicado em qualquer projeto, tá? E daí, para a gente começar a compreender aí as aplicações, eu vou lançar um desafio aqui, daí eu queria a participação aí de quem se sentir à vontade, né? E se quiser escrever aí no chat, eu peço que as meninas me ajudem aí, porque eu estou apresentando aqui, fica ruim para eu ler, mas vocês me ajudem aí. Vou lançar um desafio aqui, né? A gente tem um problema, né? Tem um asilo aí que os idosos, eles fogem, né? Durante o dia, e isso coloca em risco a segurança deles também, né? Então, o nosso desafio é diminuir essas fugas, né? Desse asilo e garantir a segurança de todos os pacientes. Aí fica a pergunta, como vocês resolveriam? Quero ideias aí para resolver esse problema. Algum candidato para abrir o microfone aí? Eu não posso falar, não, que eu sou... Não, você não, Gustavo, sai fora. Olha o case roubado do Gustavo aí. Ai, ai. Eu colocaria monitores, talvez andando pelo asilo. Aí, legal, Franciele, é uma ideia. Ou assim, mas assim, não só... E assim, ou talvez mais atividades durante o dia para mantê-los ocupados ali participando, né? Uhum. Aí, muito legal. Mais ideias aí, pessoal? Eu tornaria um ambiente o mais humanizado possível e com o máximo de atividades. Legal também. Boa ideia. Mais alguém? Eu acho que antes de resolver qualquer problema, você precisa entender por que está acontecendo, né? Então, acho que monitorar como eles estão fugindo, quando e por quê, e aí resolver o problema de acordo com as informações que a gente recolher, né? É muito legal, tá no caminho aí, hein? Eu tô ouvindo a William ou não tá ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo aí? Eu estou te ouvindo. Então beleza, deixa eu dar uma mexidinha aqui. Desculpa, gente. Então tá bom.
Bom, pessoal, a solução aí mais simples, né? O caminho mais simples aí tem um pouquinho a ver com a última pessoa que falou, não consegui ver o nome aí, não apareceu para mim aqui na lista, né? Mas é isso aí. A equipe, né, analisando ali, igual você falou, né, a análise, né, que foi feita, né, eles notaram que os pacientes com Alzheimer, né, que escapam, eles dirigem-se diretamente para uma única saída, que é o transporte público. Então, a solução adotada ali foi colocar uma placa falsa, uma parada de ônibus bem na frente da clínica. E isso garantiu aí a fácil jeito de encontrar os idosos, né? E também que eles fiquem em segurança ali na frente, atravessando ruas e etc., né? Saindo ali do perímetro. Então, como a gente pode ver, às vezes a gente começa a pensar em coisas complexas para resolver os problemas, porque a gente quer fazer o jeito mais legal, mas, às vezes, a gente pode começar com a solução mais simples e ir cada vez aprimorando ela até que chegue no ideal, né? Então, esse é o interessante desse case, tá? Aí a gente tem um caso real aqui, né, que ocorreu aí, eu não sei como é que fala exatamente esse nome, até dei uma pesquisada na empresa, mas eu não consegui entender como que pronuncia, mas acredito que é VanMoof Bikes. Eu coloquei aqui o site deles, né? E aqui a carinha como que é a entrada do site, né? Mas o case deles é que eles fazem entregas online, né? Mas eles não encontram parceiros, né? Empresas de transporte aí que entreguem os produtos deles com o mesmo cuidado de quem os cria, né? Eles já tentaram todos os perfis aí, os grandes, os nichos, os caros e os iniciantes, mas não teve jeito, né? Então aí o custo alto, né? Para trocar os produtos que chega ali estragado para o cliente, né? E a experiência péssima, né? Que os clientes têm, isso atrapalha, né? A empresa a crescer e chegar no objetivo. Então, o objetivo deles é de vender 90% das bikes através da plataforma online, tá? E daí, um novo desafio aí para vocês, para nós, né? Entregar os produtos 100% inteiros para os clientes que compram pela internet. Como vocês resolveriam esse case? Mais corajosos aí para abrir o microfone. Bora lá, pessoal, participar. Alguém? Shei? Tá muito quietinha. Ninguém vai dar uma ideia, pessoal? Aqui. Pode escrever. Aqui, ó, alguém escreveu. Complexo. Eu tenho uma ideia aqui. Se a gente dá um bônus pro entregador quando o cliente fizer um elogio, sei lá, a gente criar uma gamificação para empresas de entrega. A gente dá um bônus para ele, algum prêmio ou algum valor, se ele garantir que o produto chegou inteiro, ok, e pedir o cliente lá para fazer uma validação, né? Estilo aquela que tem no iFood ali, né? De você elogiar a entrega e dar uma moedinha pro cara e tal. Isso, Legal, interessante a sua ideia. Mas alguém se arrisca aí? Um pouco mais benefício. Pode ir, Shei. Pode falar, gente. Ideia um pouco mais... E se a empresa mesmo criasse uma solução para entregar esses produtos? Não pode ser viável? Também faz sentido também. Todas as ideias são válidas. Eu até pensei aí também, já que benefício, sabe? De toda vez, sei lá, no mesmo dia, se ele entregar todos os produtos inteiros, ele ter um benefício, sabe? Um desconto em algum restaurante, ou um desconto num plano, algum benefício que, colhendo a pontuação do dia, né? Tipo hoje, ele, de 10 entregas, 9 ele entregou 100% inteiros. Aí ele teria algum benefício em cima disso. Legal tem também. Duas ideias aqui no chat. A do Gabriel foi investir em feedbacks de todas as partes, e a da Renata, investir em um centro de distribuição, tornar as distâncias menores para minimizar os danos, os riscos de danos, e a Eliana colocar uma embalagem mais resistente. Aqui, eu pensei... Eliana tá chegando
Mais perto aí. Bora embalar esse trem direito ou desmontar, né? Oi, Eliana. Legal, tá? Foi assim, você se aproximou bastante aí do que foi feito, né? Porque esse case ele foi resolvido, né? Na realidade, a solução... Pode falar. Eu acho que seria legal se tivesse uma forma de analisar o que realmente seria frágil ou não, até para você saber a embalagem correta, a forma de se transportar. Às vezes, pelo correio não é a melhor forma. Às vezes, você pode mandar por um Sedex ou por moto, alguma coisa assim, para poder garantir a entrega também. Legal. A solução aí, né, foi desenhar uma TV, tá? Nas caixas das bikes, tá? Porque por ser um produto frágil, né, as empresas de transporte, elas tomam maior cuidado no manuseio dos produtos. Então, aqui é um exemplo aí da caixa, como ficou. Eles botaram a TV, né, com o desenho da bicicleta aqui, para dizer que é um produto frágil e para o pessoal tomar mais cuidado, né? E daí as caixas, elas são aproximadamente ali do mesmo tamanho, né, que uma TV de tela plana. E daí as TVs sempre chegam em perfeitas condições, né? Então essa foi a solução que eles adotaram, né? E daí a gente teve os resultados, tá? Que a empresa apresentou, né? Que os danos causados ao transporte das bicicletas, eles caíram de 70% a 80%, tá? E também eles tiveram uma percepção ali, né? De que eles passaram de uma pequena fabricante de bicicletas de Amsterdã, né? Para uma empresa global de ciclismo de cidade, né? E isso fez eles pensarem aí sobre o poder de pequenos ajustes com impacto gigante. Isso é um case real, tá, pessoal? Se vocês pesquisarem na internet o nome da empresa, tem alguns lugares ali que fala o que aconteceu, né? E vocês conseguem ver certinho o que foi adotado, tá? Mas é o case real, para vocês verem a solução mais simples possível. Ou o problema é que agora os transportadores já descobriram, eles vão ter que arrumar outro reserva. Faz sentido. Realmente. Pessoal, isso daí... O problema é se começar a quebrar as televisões. Tudo. Não, aí lascou, né? Você pode ver ali que não foi 100%, né? Mas reduziu aí de 70% a 80%, né? Alguém chamou, gente? Passou bem baixinho? Acho que não, né? E daí isso aí já puxou aí, né? Todas essas coisas que a gente falou, puxou aí também um assunto para a gente poder fechar aqui, né? Falar um pouquinho aí de um outro conceito, né? Tem tudo a ver aí com o Manifesto Ágil, né? Né? Que é o MVP, tá? Mas o que é isso, né? É o Minimum Viable Product, né? O produto mínimo viável, né? Para a gente começar a entender aí também melhor o que é o MVP, né? A gente vai analisar um desafio simples, tá? Vamos supor aí que o cliente nos apresentou o desafio da gente precisar desenvolver um projeto que permita uma pessoa locomover-se de um ponto a outro sem o uso de transporte público, né? Como que a gente faria isso, né? Qual que é o conceito aí do MVP, tá? Utilizando esse formato de mínimo, né, do produto mínimo viável, tá? E lembrando aí que tem esse conceito de mínimo viável, né? A gente faria um planejamento aí com entregas cadenciadas, né? Para que em cada intervalo de tempo o cliente receba um valor e já consiga utilizar esse entregável, né? Então, nessa imagem aí que eu coloquei, a gente pode ver que o que não é o MVP, né? Que seria esse conceito de cima ali, né? Com as carinhas tristes, que seria entregar ali primeiro uma roda, né? Depois 2 rodas, depois um carro sem volante, sem freio, sem nada, e depois, só lá no final, eu entregar o carro para o cara conseguir sair andando e finalmente não utilizar mais o transporte público. Se a gente for utilizar o conceito de meses, por exemplo, o cara demoraria 4 meses para ele deixar de utilizar o transporte público, né? Agora, a gente utilizando ali o conceito, né, a abstração correta ali do MVP, então a gente entregaria ali um pedacinho de cada vez e iria melhorando. Então, qualquer ideia ali, no primeiro mês, a gente entregaria um skate, o cara já ia deixar de usar o transporte público, ele ia poder usar o skate para andar. No segundo mês, o patinete, no terceiro, a bicicleta, no quarto, a motocicleta e no quinto, o carro. E daí, essa é a ideia de que a gente entrega valor em cada ciclo de tempo, seja ele mês, seja ele quinzena, seja semanal, né? A gente sempre pensar ali
numa entrega que tenha valor, que agregue valor, que já possa ser utilizada, tá? E isso pode ser, esse conceito ele pode ser usado para vários tipos de outras abstrações, tá? Então, a gente utiliza esse conceito de MVP em projetos ágeis, tá? E daí, o que eu falei, possibilita que a gente entregue o valor mais rápido para o cliente, sem a necessidade de que o projeto ele seja concluído, né? Chegue ao final, como é feito no Waterfall, né? Para que o cliente possa utilizar o produto, né? Por isso que a gente chama de ágil, por isso que esse conceito ele é tão aclamado aí, né? Porque você já consegue ir vendo o valor de acordo com o desenvolvimento do projeto, né? Com o andamento, né? Para entender melhor aí como que funciona, né? Um projeto ágil, tá? Eu convido vocês aí para assistirem um outro vídeo aí que eu fiz sobre metodologia Scrum, tá? Sobre o framework Scrum, né? Que está disponível no canal da Haro, tá? No YouTube, né? Eu mencionei no começo da apresentação, para quem não viu, é só entrar lá no canal da Haro e colocar nos vídeos, vai ter um vídeo sobre Scrum, tá? Eu explico esse framework queridinho aí, que é o Scrum, né? Que tá na moda aí, que todo mundo quer usar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu deixo aí agora aberto para a gente conversar, não precisa nem ser pergunta, a gente pode conversar aí, a gente tem alguns minutos aí, né, para bater um papo. E é isso, eu deixei os meus contatos aí nesse último slide, tá? O primeiro é o LinkedIn, o segundo e-mail e o terceiro é o Instagram. Fique à vontade para me chamar. Se não quiser fazer a pergunta aqui, quiser me chamar depois no particular, pode ficar à vontade, tá? E agora tá aberto aí para a gente conversar. Ou não, né? Pelo silêncio a gente pode também não... Eu estava procurando aqui o vídeo para já mandar o link. Eu podia ter colocado aqui no vídeo, né? Vou achar ele aqui e já mando também. Maravilha. É legal porque, às vezes, o que acontece? Alguns conceitos que eu utilizei na apresentação, né? Algumas palavrinhas aí, pode ter ficado um pouquinho nebuloso, né? Para algumas pessoas. Mas se eu fosse incluir para explicar o Scrum todo aí na apresentação, eu acho que ia ficar muito longo. Então, como já tinha uma apresentação, eu preferi não colocar dentro dessa aqui. Já achei aqui. Só vou mutar o microfone para não abrir com ele falando. E já mando para vocês. Pessoal, deixa eu aproveitar esse espacinho aqui, 2 avisos. Para quem é novato, temos talks quinzenalmente, então acompanha aí, já coloquei no bate-papo, no chat, nosso LinkedIn a gente sempre divulga. Temos posts também quase que semanais sobre metodologias ágeis, a gente já falou um pouquinho de Scrum, a gente já falou um pouquinho sobre os conceitos de metodologia, então dê uma olhada lá também. E aí, William, eu tenho uma dúvida. Eu escrevo esses posts, né? Não sou da área, fico lá pesquisando igual doida para escrever. Fico enchendo o saco aí de vocês o dia inteiro. Nada. Sobre essas entregas rápidas aí que você mostrou, né? Entregas em curto prazo, sempre desenvolvendo valor. Tem alguma dica para a gente entregar coisas de valor que não sejam, igual você mostrou ali, entregar só as rodas, entregar só um começo que não vai gerar nenhum valor para o cliente ou para quem a gente está desenvolvendo ali? O que você teria de dica para a gente sobre isso? Eu já vou começar a colocar a minha experiência pessoal aí no meio, né? Para você conseguir chegar, né, nesse modelo, nessa abstração de você entregar algo que gere valor para o cliente, nada melhor do que você perguntar para o cliente o que ele quer, né? A gente identifica isso através de diversas conversas, né? E algumas ferramentas que a gente utiliza ali também para poder entender, para o próprio cliente entender onde ele quer chegar. E através disso a gente vai cada vez afunilando ali, vai entendendo qual que seria os pedacinhos, como que a gente poderia dividir em mini pedaços ali. Então, é o diálogo, é a constante conversa com o cliente e muitas vezes para gente, né? Para você, assim, uma coisa gera valor, mas não é o que gera valor para o cliente, né? Então, às vezes eu acho ali que se eu entregar uma roda, não está acrescentando nada, mas vai que o cara tem um carro lá faltando uma roda já. E se eu entregasse essa roda, já ia ajudar ele. Então, vai depender muito do que o cliente já tem,
qual que é o tipo de projeto que ele está desenvolvendo, né? E a gente identificar ali o que ele está precisando. Então, trazendo isso para abstração de software, às vezes eu tenho já um software legado, né? E ele está ali com alguns probleminhas, alguns ajustes ou outro que precisam ser feitos, né? Então, a gente pega ali e vê qual desses ajustes já traria ali um valor, agregaria um valor e traria uma solução já para o cara, né? A gente geralmente divide as sprints, ou sprints, pessoal, aí já puxando um pouquinho do conceito ali de Scrum, né? Sprint é nada mais, nada menos do que o intervalo de tempo que a gente começa um pedaço ali do desenvolvimento e finaliza. Então, é o período de tempo ali, que pode ser, geralmente a gente utiliza ali 10 dias úteis ou 15 dias corridos, mas tem sprints locais que utilizam tamanhos maiores, né, intervalos maiores de tempo. Então, dentro daquele intervalo de tempo, o time tem que desenvolver algo, testar e entregar para o cliente, agregando valor, né? Então, a ideia ali é que a gente sempre pergunte ao cliente, né, qual que é a prioridade dele, o que ele precisa, qual que é o problema que ele está enfrentando, e através do diálogo, através dessa troca, né, diária, a gente vai compreendendo, tá? Como que é essa questão do gerar valor, porque eu só consigo saber como eu vou gerar valor para você, entendendo com você qual que é o valor que você necessita, certo? É isso. Tem uma pergunta. Willy, parabéns, primeiramente. Obrigada. Gostei muito do bate-papo. E, feliz. Tipo, como que a gente coloca a metodologia para o cliente? Como é que, tipo, tu vai falar para o cliente que você vai entregar um skate primeiro, e depois uma moto, e no final um carro? Certo. Ezequias, que fala o seu nome? Isso. Tá. O Ezequias, geralmente, tá, existe uma fase ali no início do projeto em que a gente tem a montagem ali do roadmap, né? Para chegar nessa fase, a gente já tem ali outros, não vou chamar de cerimônia, mas a gente tem outras reuniões que a gente coleta com eles quais que são os problemas que eles estão enfrentando, o que eles já têm hoje, o que eles precisam, para a gente ajudar eles a identificarem o que eles realmente precisam que seja feito, porque às vezes a própria pessoa não sabe o que ela precisa, tá? Não é todo mundo que chega aqui e fala assim, eu preciso de um carro. Às vezes o cara acha que ele precisa de um carro, mas ele não precisa, entendeu? Às vezes ele só precisa andar do quarto até a sala e ele nem sabe disso. Então, para ele, um skate já estaria bom, né? E daí nem precisaria chegar lá no carro. Mas a gente ajuda eles a identificar isso. E esses passos do projeto, eles são identificados, de novo, através da conversa ali com o cliente, né? A gente propõe ali, por exemplo, eles vão falar o que eles precisam fazer, a gente vai montar, né, o roadmap do produto. E nesse roadmap, você tem fases ali que são por sprints, e nessas fases você combina com o cliente, ajudando sempre ele a chegar em algo que seja mínimo viável ali, que seja algo que vai agregar valor, tá? Então, na verdade, não é que a gente propõe para o cliente, a gente junto chega a essa solução. Tem clientes, tá? Como que eu estou trabalhando agora, por exemplo, na Topaz, que você já recebe uma lista de tudo que eles precisam que seja feito. Então, já pulou toda aquela parte ali de roadmap, design, tudo do projeto, e eles já têm ali escrito tudo o que eles precisam, mas porque também é um projeto legado, e daí os próprios usuários já escreveram o que está errado no sistema, o que eles precisam. Então, eles próprios já dividiram em pequenas funcionalidades, pequenas melhorias que vão ajudar eles a melhorar, e daí melhorar o sistema. E daí o que a gente faz, né? Apenas analisa ali, faz uma rápida análise com a equipe de desenvolvimento. Eu vou conseguir entregar cada um desses dentro de uma sprint, né? Se eu não vou conseguir entregar aquela alteração completa dentro de uma sprint, o correto é que eu divida ela em 2 e tente procurar ali, por exemplo, o cara me pediu uma alteração na tela inteira, né? Aí eu vou lá e falo para ele, mas eu só consigo fazer a alteração em metade dessa tela na primeira sprint. Então eu faço a alteração, te entrego a meia tela. Essa meia tela vai te ajudar?
Aí o cliente vai me falar, a meia tela não serve para nada porque eu preciso da tela inteira funcionando e se eu fizer só meia tela, não vai funcionar tudo que precisa. Então, aí a gente precisa ter um combinado com o cliente de que a gente vai ter ali, precisar de 2 sprints para entregar valor. Então, é sempre um combinado, sempre uma conversa, sabe? Se você consegue entregar valor numa sprint ou não. Porque nem tudo é fácil, igual tá escrito ali, né? Skate, patinete, é moto, é uma abstração, só que a gente utiliza para explicar o que é o conceito do MVP. Mas como vocês bem sabem também, nem tudo são flores, né? Na hora de botar em prática, a gente encontra, assim, alguns percalços, às vezes não consegue fazer ali ao pé da letra, tá? Mas a ideia do ágil é essa também, ser adaptativo. Você adapta o processo para aquela necessidade da empresa, beleza? Não sei se eu respondi a pergunta. Legal. Respondeu sim. Obrigado. Nada, que eu tento trazer aí da resposta algo mais verdadeiro, né? Algo do dia a dia, um exemplo prático, né? Então, o que eu vivencio nos projetos. Nem tudo são flores, não roda lindo do jeito que está escrito, a gente tem que se adaptar, a gente toma porrada, mas vai, entendeu? Então é isso. Willy, a Isabela colocou um comentário aí pra gente, inclusive, já puxando aí, ó, vão lá no LinkedIn que a gente também teve um post sobre isso. O ágil não é referente à velocidade das entregas, em sim em relação a entregas rápidas de coisas que fazem sentido e geram valor. Sempre com foco no cliente e, às vezes, conseguir surpreendê-lo quando, de fato, entendemos suas necessidades. E o segundo comentário dela foi parabéns pela palestra. Bom, muito obrigada, fico feliz. Obrigada, Isabela, é isso mesmo, tá? É esse o conceito também que eu tentei passar aqui. Sempre existe essa confusão, né? Eu já ouvi, entrei em projeto e escutei as pessoas falando assim, mas o projeto tá demorando demais para sair, cadê a agilidade? Por que ele é ágil? Projeto ágil tem que ser rápido, tinha que ter terminado isso daqui já. Aí você tem que respirar fundo, né? Pensar, oh meu Deus, vamos tentar ajudar aí, né? Pessoal, agilidade não é rapidez, não é isso, né? É você ali ter algo a entregar, a agregar valor antes do final de um projeto. Porque no cascata, como é que é? Eu tenho um prazo curto ali, geralmente, né? Prazo irreal, mas tem um prazo fechado e, sei lá, 6 meses. O cara só vai ver a cor daquilo ali, a cara daquilo dali que você está fazendo, depois de 6 meses. Agora, a agilidade vem para a gente quebrar esse paradigma, quebrar esse conceito e pensar ali, tá bom, 6 meses para fazer 100%. Mas no primeiro mês eu não consigo entregar nem um pedacinho disso aqui que já vai ajudar o cara. Então, essa é a ideia de agilidade. Eu ter valor, agregar valor mais rápido, né? Não precisar esperar até o final. É exatamente o que a Isabela resumiu aí. Obrigada, Isabela. Pessoal, mais alguma dúvida? A Isabela ainda colocou aqui, ó. Até em se adaptar mais rápido às mudanças. Exato, também, né? Que o waterfall ali, se você mudar, lascou, né? É um projeto de 1 ano para fazer em 6 meses, aí o cara ainda muda ali no meio. Só no final que você vai ver todo o produto, e tem outro ponto também, né? Você só vai ver o carrinho no final, na hora que você vai olhar o carrinho. E não era esse tipo de banco, eu queria banco de couro. Ah, não, mas eu não gostei da cor da porta. Aí lá vai, né, voltar tudo no começo. A adaptação ali, né? Adaptar rápido as mudanças, é eu entregar ali o skate, o cara já falar, eu não gostei disso daí não, a rodinha tem que ser maior. Aí a próxima entrega, você já vai adaptar a rodinha do patinete para ficar do jeito que o cara quer. Né? É um exemplo tosco, mas é um exemplo para tentar elucidar, né? Então o cara já consegue ali ir decidindo o que não tá legal, consegue ir mudando para a próxima sprint a gente se adaptar, e é isso aí. Bacana. Um outro ponto que eu queria conversar com você, Willy, gente, vou ficar só eu falando, não pode comentar também. Vou tomar nossos últimos minutos aí. Mas um outro ponto que eu estava escrevendo um post também, que eu achei bem interessante, é o foco nas pessoas, né? Você até comentou ali de um dos processos do processo ágil aí, o foco nas pessoas. Eu achei isso bem interessante.
sem as pessoas aí o processo não andaria, né? O foco principal hoje é em dar esse poder para cada colaborador, aí, para cada funcionário exercer as suas funções, para que as entregas saiam. Sim. O que acontece, né? Na equipe ágil aí, a gente tem... A equipe gerencia ela mesma, né? A gente não costuma... Ocorre, tá, de colocarem um gestor de projetos ali para os projetos, mas não é tão comum, não é o que seria, digamos, que a metodologia fala, né? Mas a gente teria ali uma equipe que é auto-organizada, né? Então, o que é a equipe auto-organizada? A gente mesmo se gerencia, né? A gente mesmo coloca os objetivos, nós mesmos fazemos a inspeção e adaptação. Então, o que é a inspeção e adaptação? Que eu até citei ali o nome de retrospectiva, né? A retrospectiva é exatamente o que a palavra fala, né? A gente vai olhar para trás, olhar tudo que passou, né? Analisar quais foram os pontos fortes, os pontos fracos, para a gente conseguir tomar ações em cima desses pontos fracos e continuar fazendo os pontos bons, para que na próxima sprint a equipe como um todo melhore. Então, é a própria equipe que faz essa inspeção, não é o gestor que chega lá e fala, não gostei, o que aconteceu, assim, assado, vocês têm que mudar isso. É a gente mesmo que olha para os nossos erros e acertos e melhora para a próxima sprint, para a próxima entrega, né? Então, melhoria constante. Né, Willy? Exato, Shei, tem isso também. Às vezes a gente teve alguns problemas também durante a sprint aí, que são problemas pessoais, tá? Então, isso é legal a gente também entrar nessa parte de entender as pessoas, porque se eu tenho uma pessoa que não está bem emocionalmente, é óbvio que ela não vai estar bem no trabalho. A gente sempre escuta assim, né? É preciso separar a vida pessoal da profissional. Tudo bem, é preciso separar, mas a gente não consegue seguir com as duas sem nenhuma intersecção. Não tem como eu não estar bem na minha vida pessoal. Por exemplo, eu perdi um familiar, né? Você perde ali um familiar. Como que eu vou exigir que essa pessoa trabalhe do mesmo jeito que ela sempre trabalha, estando com aquela mágoa? Não tem condições. Então, a gente tem sempre que prezar pelas pessoas, porque quem faz o software, quem faz a entrega são as pessoas. E elas mesmas se autogerenciam. Então, a gente dá esse poder para as pessoas, para elas também se sentirem ali, né, no controle, e pessoas felizes trabalham melhor, né, pessoal? Eu acho que todo mundo vai concordar aqui comigo. Entrega mais. Exatamente. Então, esse é um dos pilares ali também, né? A gente ter as pessoas ali com autonomia, estarem felizes dentro dos projetos e a gente prezar pelas pessoas antes de outras coisas aí, né? Então, as pessoas estão em primeiro lugar. Mais algo aí? Temos ainda 15 minutinhos, pessoal. Aí vocês decidem o que a gente vai fazer. Alguma pergunta, alguma questão? Questões que ainda tem aí, né? Faz mais de 6 anos que tem agilidade aí e as empresas ainda não seguem o como foi desenvolvido o framework, né? O Scrum, Kanban e todos eles que existem aí de mercado. O pessoal faz uma adaptação no ágil, né? Que a gente chama de mistura do waterfall com agilidade, fazem umas adequações absurdas e depois quer que o negócio funcione. É impossível. Se você não seguir um roteirinho, né, do que foi proposto e foi testado, é difícil você falar mal de um negócio, né? Você tem que seguir, pelo menos, é que nem uma receita. Você pega uma receita na internet, segue ela, e aí vê o resultado. Se não foi bom, aí você mexe nela. Mas eu acho que muitas empresas hoje, que diz ser ágil, não está atuando como ágil, porque quer um waterfall, quer que coloque horas em tarefa para poder ter um time sheet da vida, transforma dele em reunião de status report, nunca vi isso, e dele, né, propriamente dito, é o acompanhamento das tarefas entre o time, porque pode ser que uma tarefa está dependente de um outro colega do time, e o pessoal acha que dele reunião de status report, né? Eu quero saber se vai entregar quando, e fica nesse negócio todo santo dia. Eu mesmo
Já presenciei, tirei pessoas de reunião, que eu falei, vocês não vão participar mais de daily. Não vai, não. Por quê? Chamei num canto e falei, filho, daily não é reunião de status report. Você tem que chegar ali, você está ouvindo o que cada um está fazendo e ver se tem alguma coisa que possa ajudar. Se tiver algum impedimento ali que você possa ajudar. E você chegou ali, mas por que você não entregou? E no meio de uma daily, gente, calma, né? Respira, vamos lá, vamos seguir o propósito das coisas para que a gente consiga um melhor resultado, né? Chegando já presenciei também numa retrospectiva que, meu Deus, o gerente estava lá matando meio mundo porque não entregou. Aí, gente, reunião, a retrospectiva é como se fosse uma sala, imagina uma sala, está lá todo mundo desabafando o coração, confiando nas pessoas que estão ali, porque o negócio é entre o time, não são pessoas de fora que não estão no dia a dia, e começa a meter pau ali, começa a lavar de roupa suja, começa a falar mal de não sei quem, começa a desabafo, né? Não tomam cuidado com as palavras, aí em vez de ser acabar tendo um negócio de feedback, né, entre o time, começa um feedback, que eu chamo de feedback, você chega lá e sai lixando Deus e o mundo, e não é assim. Eu acho que a gente, como atuando, né, no framework, seja você como PO, como Scrum Master, como Dev, como QA, utilizando o framework, a gente tem que seguir o propósito dele, que é entrega de valor, que é fazer entregas menores, como a William falou, para a gente ter aí o acompanhamento, né, e dar direcionamento, né, o cliente, ele quer um direcionamento melhor, para não esperar um ano e falar, putz, não é aquilo que eu quero. Eu já estou em projeto que o cara pagou mais de 1 milhão, eu não posso contar quem é, mas gastou 1 milhão, não posso contar, né, que é antiético, gastou 1 milhão, quase sofri, que eu falei, meu Deus, eu não consigo juntar 1 milhão, e o cara jogou no lixo. Depois de 1 ano, fala, eu não quero, joga fora. Aí eu falei, meu Deus, eu trabalhei sábado, domingo, feriado, deixei meu filho na escolinha, deixei de viver para o cara me falar que vai jogar no lixo, porque ele resolveu dizer que não era aquilo que ele queria, porque demorou 1 ano também, né, gente? Aí você fala, quando veio o framework, ele veio para isso, para evitar que a pessoa gaste 1 milhão. Porque se ele tivesse deixado a gente fazer entregas menores, jamais ele ia gastar 1 milhão, ele gastaria menos. Agora ele sabe como dói no bolso. Sim. O que eu acho também é que essa questão das empresas, vou ser bem sincera, tá? Até hoje eu nunca peguei uma empresa que estava fazendo correto aí, seguindo o ágil, né? A gente sempre pega as buchas, né? Mas é muito difícil, é tudo né? Adaptação, gente. Pegar um framework com a Waterfall e fazer umas adaptações malucas. Mas é porque está muito enraizado na cultura da empresa ser assim. Então, o cara ali que é gestor de projetos, e às vezes eles mudam o cara de gestor de projetos para algum cargo ali, ser Scrum Master, por exemplo. O cara não consegue abandonar o vício de querer saber quantas horas leva para fazer aquela atividade. Você já gastou 2, então você só tem mais tantas. O cara não consegue abandonar esse vício e confiar nas pessoas, que era outra coisa que estava ali em um dos slides, né? Confiar nas pessoas. A gente precisa confiar, ter essa confiança nas pessoas, porque isso gera o quê? Climão dentro da equipe, e isso deixa as pessoas desconfortáveis. Então, é muito difícil para a empresa abandonar os vícios que ela tem em controle de pessoas, controle de horas, controle de custos. O que eu vejo muito acontecer o erro começa lá na venda do projeto, né? O cara vende um projeto fechado, né? Então, empresa X aí, que eu já trabalhei, vendeu lá um clube de pontos completo com ADM, não sei mais o quê, 45 dias para fazer esse projeto. Gente, eu escuto o cara falando assim, eu quero um site de clube de pontos completo com ADM, onde eu posso modificar esse site, incluir, tirar banner, trocar posts, fazer informação, colocar comentários, cadastrar novos usuários. Cara, o cara me vira e fala que quer isso, e fala que eu tenho 45 dias para fazer, eu não preciso nem analisar, que eu sei que não vai dar.
É impossível fazer esse projeto em 45 dias, e não adianta colocar 9 mulheres, né, 9 grávidas para fazer um bebê em 2 meses, né? Um mês, né? Então, não adianta colocar as 9 grávidas que não vai sair o bebê em um mês, né? Vai ter que esperar 9 meses. Até você pegar um projeto e a pessoa falar, eu quero que vamos atuar com agilidade. Aí você vai entendendo um pouco do escopo do projeto. A pessoa me diz assim, o cliente quer que entregue daqui 3 meses. Eu falo, mas pera um pouquinho, quem que estima esse negócio aqui, né? Provavelmente não vai ser o mesmo que vai desenvolver. E onde está a agilidade nisso? Não, aí o cara fala isso, aí você vai falar para ele, né? Ah, mas tudo bem, ele quer, mas infelizmente não vai dar, porque não é 3 meses, né? Eu preciso conversar com a equipe e tal. Não, mas já foi pago. Ah, então se já foi pago, então não é agilidade, né? Você vendeu aí você fala, 3 meses. Você quer investir, esperar 3 meses para a entrega de um projeto? É duro, mas vai né? entregar, e se aquilo que a gente entregar não for o que você espera? Você gastou 3 meses, é isso mesmo? Complexo. Mas vai pôr isso na cabeça. A gente está com 10 minutinhos finais aí, e o Flávio está com a mão levantada. Flávio, você tem alguma dúvida? Não, boa noite, pessoal. Era só para compartilhar. Vocês estavam falando desses problemas e eu estava doido para compartilhar das dores também, mas não como Scrum Master, mas como da equipe de dev, né? Ótimo! E às vezes a galera tem uma ânsia tão grande em dizer que usa ágil, só por dizer, entendeu? Por exemplo, eu trabalhei numa equipe, eu juro, diante de Deus, que não é exagero meu, eu fiquei com atividade por 1 ano. 1 ano foi, sei lá, 60 sprints. Aí eu sempre falava com a gestora, não, vamos quebrar e tal, não sei o quê. Não, porque complica para passar para os outros gestores. Então, galera, assim, não é ágil. Começa por aí, entendeu? Ela até brincou, ela mandou no chat, essa atividade tá fazendo aniversário hoje. Porra, 1 ano de atividade, entendeu? Às vezes as pessoas têm uma ânsia, e aí, eu acho, era a Shea que tava falando, era? Eu acho que era, né? Porque eu não tô vendo. Tipo assim, da galera que tem uma mania. Eu trabalhei em outra equipe que tinha essa mania de reportar horas. Tinha que reportar as horas lá no Gira, que, pelo amor de Deus. E aí, tipo assim... E um outro problema que era até para se der tempo a gente bater, que, tipo assim, eu sempre tive problemas com... Assim, entre aspas. O problema era que a gente não usava o ágil como deveria ser. E aí era uma pergunta para o Willy, ou então... que talvez eu até já saiba a resposta, mas eu queria a opinião dela como uma pessoa mais experiente que eu, né? No sentido de que, tipo assim, foi planejada 3 atividades para mim, sei lá, 5 atividades para a equipe, a gente terminou, ficou faltando 2 dias para o término da sprint, e a galera fica empurrando a atividade, ou seja, a gente nunca concluiu a sprint, porque sempre ficam entrando que essas pessoas chamavam de fura-filas. Então, tipo assim, nunca se terminou o sprint. E aí, assim, no meu entendimento, a gente teria que fazer... Não é pontos de função, Willy, é o esforço da equipe, né? Quantos pontos a equipe pode resolver. Então, era por esse caminho que a gente deveria seguir, né? Tipo assim, deixa eu só entender a sua pergunta. Você tinha uma sprint fechada. Começava no dia e terminava naquele dia. Isso. Certo? Então, 5 atividades para a equipe. 5 testes lá. Se a gente acabasse as 5 testes, a pessoa botava mais 3. Então, nunca terminava, entendeu? Tipo assim, existia o planejamento. Entendi. É tipo assim, tem 5, mas se terminar, a gente bota mais. E se não terminar, também não tem problema. Então, tipo, não tinha uma análise de como é que eu vou estimar de fato. Entendeu? Não, eu vou te explicar como é que funciona, tá? Geralmente é assim, a gente coloca a pontuação ali que a equipe... diz que vai conseguir fazer quando a gente não tem ainda o capacity. Então, por exemplo, a gente mesmo, o Flávio aí, gente, ele tá em uma das minhas equipes agora, da Topaz. Como que funciona, né? Como você vê ali, a gente tá no começo ali, então, toda vez que você tem uma troca de equipe, o capacity renova, porque o Flávio não é igual a Shea. Ele não produz igual a Shea, não temos conhecimento com a Shea, tudo é diferente. Flávio é Flávio, Shea é Shea. Saiu a Shea, entrou o Flávio. O capacity já mudou. Isso eu tenho que ter na minha cabeça. Aquilo vai afetar a sprint.
Então, no começo de uma sprint, o que a gente faz? Quando é no começo do projeto, a gente vê mais ou menos o que cada um vai conseguir pegar ali, faz uma coisa meio de cabeça mesmo, né? A gente geralmente tem ali o planejamento de atividades ali, a gente faz um roadmap já com... Quanto vocês acham que vai demorar para fazer isso? Bem superficial mesmo, sem fazer refinamento, nada. Você faz um planejamento superficial e você consegue saber mais ou menos o que cabe dentro da primeira sprint. A gente joga tudo lá. No final dessa primeira sprint, com certeza vai acontecer um monte de coisa, impedimento, ficou doente, sei o quê. Chegou no final, provavelmente você não vai ter entregue tudo aquilo ali que foi estabelecido para a primeira sprint. É muito difícil, eu nunca vi isso acontecer, tá? Planejou e entregou exatamente igual. Não. A partir dali da terceira sprint, você consegue ter um capacity formado, porque eu já tenho dados para fazer uma média, né, de quantos pontos, né, seja ali Fibonacci, seja tamanho de camisa que a gente utiliza aí para definir o tamanho de uma atividade, a gente vai ter ali uma média. Então, por exemplo, se eu conseguir entregar na primeira sprint 10, na segunda 10, na terceira 10, né, nunca consegui, eu coloquei 20, mas eu só consegui entregar 10, o que eu vou pegar? Vou pegar só o que eu entreguei. O 10 dá 1, 10 dá 2, 10 dá 3, divide por 3, são 10. Significa o quê? Quarta sprint, só posso colocar 10 pontos. Então, começou a planning, a primeira atividade já deu 12 pontos, eu não vou conseguir terminar aquela atividade naquela sprint. Aí, o que eu tenho que fazer? Ou eu pego uma outra atividade que tem uma menor pontuação, que está na priorização, ou eu vou precisar quebrar aquela atividade em 2 para que eu consiga ter uma entrega dentro daquela sprint. Às vezes acontece de não dar? Acontece. Às vezes você tem ali uma atividade que ela não pode ser partida, né? Ela precisa ser feita completa para você ter uma entrega. Acontece porque é software. A gente nunca vai dividir tudo certinho, igual skate, bicicleta e moto, né? A gente divide software. Então, às vezes, não tem como você entregar, ou não vai servir para nada eu entregar, né? Eu vou entregar, sei lá, um monte de logs, mas o cliente não enxerga log, para ele não serve para nada, mas eu preciso daquilo para terminar minha história. Então, não adianta eu entregar o log para ele, né? Então, eu espero, a gente vai ter uma entrega só daqui a 2 sprints. Isso tem que ser validado com o cliente. Outra coisa que estava nos slides. A gente estar em constante comunicação com o cliente, alinhando expectativas. Por que eu preciso alinhar expectativas? Porque o cara está esperando que tenha uma entrega no fim da sprint. Então, de função ali, né, de quem está como Scrum Master da equipe, ou PO, né, ter esse alinhamento aí com o cliente de que não vai ser possível naquela sprint entregar valor, porque a equipe só cabe 10 pontos e a atividade tem 12, explicar certinho, a pessoa vai entender, tá? Agora, essa questão que você falou, às vezes acontece o quê? Na quarta sprint, às vezes o time já está mais maduro, né? E daí ele vai conseguir produzir um pouco mais, só que eu só posso colocar os 10, porque é a média. Então, eu não posso ali colocar mais enquanto vocês não entregarem mais. Botei os 10 pontos. Vocês terminarem faltando 2 dias para entregar a sprint, está tudo finalizado, está totalmente livre para ser inserida novas atividades. Só que essas atividades elas não são consideradas para contagem lá da sprint. Então, tipo assim, igual você falou, você nunca vai finalizar a sprint. Não, você entregou tudo que tinha dentro da sprint. O a mais que você entregou é aquilo que a Isabela falou. É a surpresa para o cliente. Eu vou surpreender o cliente porque eu entreguei a mais. É essa hora que você começa a aumentar a moral com o cliente e deixar ele mais seguro com a sua entrega. É a hora que você vai falar, pô, aqui, ó, nosso capacity está melhorando, a gente está cada dia entregando mais. Então, na sprint 3 eu estava entregando menos, agora na sprint 4 eu já consegui entregar, sei lá, 15 pontos, entendeu? Só que falta esse alinhamento de expectativas, né? Não adianta você colocar lá dentro e falar, não, tem que terminar, se não tiver terminado, falhou a sprint. Não, aí tá errado. Acho que faltou muito isso lá. Acho que eles misturavam meio as metodologias e aí ficava meio bem bagunçado, entendeu? Eu acho que a primeira experiência que eu tô tendo, de fato, com o Scrum realmente como de fato, é lá com a gente, lá na nossa equipe. Eu acho que... E ainda não tá bom, hein? Estamos chegando lá. Não, é difícil adaptar, mas eu acho que todas as outras foi uma mistura de não sei o que com alguma coisa. Mas, Scrum, banco, cascajo. Isso, era algo muito, assim, bem misto. Mas era só isso, era só para levantar esses pontos que eu sempre tinha mais ou menos esclarecimento, mas tinha algumas dúvidas e acho que alguém podia ter uma dúvida parecida, coisa do tipo. É isso aí. Mas é isso mesmo, pessoal. Acontece e às vezes falta muita explicação, né? De como que funciona. Às vezes a pessoa que está ali também no comando da equipe, ela não
se abre, não tem comunicação com a equipe, então ninguém fica sabendo por que aquilo está sendo feito, qual é o objetivo daquilo, né? Então é sempre importante ter essa transparência que a gente falou, trabalhar de fato como uma equipe, todo mundo participar das decisões, para todo mundo se entender, né? E ter esse alinhamento aí com o cliente é muito importante. E conforme o Flávio falou aí, a gente entra, né, tem um cliente, o cliente trabalha de um jeito e a gente aos poucos vai conseguindo implementar a mudança e fazer o cara ir tomando a linha, né? Quando é aberto, né, para a gente fazer isso. Então a gente está com abertura e estamos tentando implementar a metodologia no cliente aí. E é isso. Pessoal, a discussão está muito boa, mas nosso tempo chegou ao fim. A Willy deixou todos os contatos dela aí, printem a tela, já vão pegando para continuar essa discussão com ela depois. Willy, agradecemos demais a sua presença aqui hoje, foi muito bacana a sua apresentação, e agradecemos também a presença de todos vocês que estão com a gente aqui até o finalzinho, que encheram a sala, lotaram, vamos continuar assim nos próximos talks. Muito obrigada, pessoal, tenham uma boa noite. Willy, arrasou, parabéns. Obrigada, gente, obrigada pela oportunidade, foi muito legal e a gente se vê numa próxima aí, tá bom? Obrigada a você, valeu, um abraço, por pessoal. Compartilhar. Que isso, boa tamo noite. junto. Boa noite. Valeu, tchau, tchau.